muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer ver uma plateia tão dinâmica e tão grande, já agora. Eu venho-vos apresentar um bocadinho a minha experiência pessoal, portanto, muito pessoal, no que diz respeito a um projeto de empreendedorismo tecnológico. É um projeto na área da biologia sintética, como irão ver, e o in silico ali para aqueles que trabalham na área das ciências da vida, sabem que existem os termos in vitro, não é? E in vivo, para as experiências que são feitas no laboratório ou que são feitas com seres vivos. O conceito in silico, para aqueles que não conhecem também conseguem fazer a analogia, é no computador. Portanto, nós essencialmente trabalhamos com projetos computacionais, apesar de também termos alguns projetos, tentar fazer aqui assim uns certos truques. Ok. Apesar de também termos alguns projetos no laboratório, como se diz, no wet lab, não é? A área em que nos inserimos é a área da biotecnologia industrial. A área da biotecnologia industrial, que já se chama, ou tem-se chamado de revolução invisível, é uma área tecnológica que pretende muito substituir a forma de produção de compostos conhecidos. O que é que isto quer dizer? Vocês estão habituados a ir à bomba de gasolina abastecer os vossos veículos e, de repente, uma parte significativa do combustível que vocês estão a colocar no carro já é biocombustível, ou seja, é um combustível que tem uma característica que vocês não notam que é diferente, mas o método de produção é totalmente diferente. A mesma coisa se pode dizer dos plásticos. Atualmente já existe uma grande percentagem de plásticos bioplásticos que vocês não notam qualquer diferença. Mais recentemente, não sei quantos de vocês viram a semana passada nas notícias, o Silicon Valley está dedicadíssimo a aplicar estes conceitos a coisas muito mais, digamos, fora da caixa, que é, a semana passada foi apresentado um projeto em que as pessoas estão a tentar produzir carne que tem exatamente a mesma textura, o mesmo sabor da carne, mas não é de origem animal. Okay? E o que é que está por trás disto tudo? O que é que acumula tudo isto? É a biotecnologia. Ou seja, nós estamos a conseguir produzir todas estas coisas com recurso a bactérias, com recurso a leveduras, que são geneticamente manipuladas. Portanto, já agora, aquelas pessoas que acham que vão comer esta carne e que não há problema, o problema não há seguramente, mas que ela não tem qualquer tipo de manipulação genética, isso é obviamente falso. Portanto, essa carne é produzida colocando leveduras, colocando bactérias a produzirem as proteínas da carne de vaca ou da carne de porco. Está-se a fazer exatamente o mesmo com o leite e a ideia, de facto, é no final ter um produto que seja muito semelhante ao produto original, mas cuja matéria-prima seja renovável, sejam idealmente resíduos, como o professor João Paulo Crespo falou, em termos da utilização de resíduos agrícolas, por exemplo, resíduos florestais, e que seja sustentável e que o método de produção tenha a ver com a utilização de micro-organismos em processos industriais para produzir os mesmos compostos. Okay? Portanto, obviamente aqui a ideia é substituir as matérias-primas que tradicionalmente para muitos dos produtos que eu mencionei, nomeadamente os biocombustíveis e os bioplásticos, tradicionalmente eram o petróleo e cuja tendência é, de facto, sermos mais sustentáveis. Qual é que é aqui a grande questão? Quando nós estamos a tentar colocar micro-organismos a produzir compostos que eles, apesar de muitas vezes até terem capacidade de os produzir, produzem em pequeníssimas quantidades, porque, na verdade, o que é que um micro-organismo quer fazer? Qual é o seu objetivo de vida? Isto é quase filosófico. Qual é que será o seu objetivo de vida? O seu objetivo de vida é crescer o máximo e reproduzir-se, para sobreviver, não é? Não é produzir aqueles compostos que nos interessam. Às vezes dá-lhe jeito de produzir alguns compostos que também nos interessam a nós. Achamos nós que, por exemplo, certas leveduras produzem etanol porque aquilo lhes traz uma vantagem competitiva quando comparado com outros organismos. Mas muitos outros produtos que nós queremos que eles produzem, como por exemplo os plásticos,
elas não têm nenhum interesse evolutivo em produzir. O que é que isto quer dizer? Que nós temos que ser capazes de alterar suficientemente, de uma forma suficientemente profunda, estes organismos para que eles produzem o que nós queremos. E aqui entramos na área da biologia sintética e naquilo que nós chamamos o ciclo de design, em inglês Design, Build, Test and Learn da biologia sintética, que não é mais do que um ciclo de design que pode ser aplicável a qualquer outra disciplina. Ora, vamos ver, o que é que nós primeiro temos que pensar? Que alterações é que nós vamos fazer nos organismos para que eles produzam o que nós queremos? Vamos fazer isso no laboratório, aqui sim, in vitro, in vivo. Vamos testar se esses organismos novos, geneticamente modificados, produzem o que nós queremos e, a partir da informação do comportamento destes organismos, eventualmente vamos fazer um novo ciclo de design para garantir que estes organismos acabem por produzir aquilo que nós queremos. Eu foquei aqui a parte do design porque, na verdade, isto tem sido a área de investigação no meu grupo de investigação desde 2004, antes grupo de investigação na Universidade de Minho, agora no ITQB na Nova, mas tem sido muito nesta parte do design, ou seja, nós tentamos perceber como é que eu consigo desenhar um micro-organismo para uma determinada aplicação industrial, ou seja, que genes é que eu lhe devo adicionar, que genes é que eu devo modificar, etc. E fazemos isso tudo no computador. E depois, de vez em quando temos um resultado promissor, vamos para o laboratório e vamos ver se aquilo de facto resulta e fazemos este teste. Mas nós focamos muito aqui nisto. E o que é que nós temos feito nesta área? Temos feito modelos que permitem simular num computador o comportamento de uma determinada bactéria, de uma determinada levedura, e isso permite-nos, depois, com algoritmos que são comuns a muitas outras áreas do saber, permite-nos otimizar o comportamento desses organismos e permite-nos, por exemplo, dizer assim, qual é que é a melhor alteração genética que eu devo fazer neste organismo para que ele produza aquilo que eu quero de uma forma suficientemente interessante do ponto de vista industrial. Isto era aquilo que nós tínhamos. Isto, no fundo, vem responder ao problema como é que eu desenho organismos para todas as aplicações que agora são cada vez mais prementes. E, portanto, nós, de facto, tínhamos isto aqui, era o aspecto de alguns do nosso software ali bem lá atrás, como é que a gente, não vou obviamente entrar aqui em detalhes, mas como é que a gente simula, como é que a gente otimiza um determinado organismo. Isto, alguns dos painéis de visualização, para aqueles que são das áreas mais das ciências da vida, sabem que isto é o ciclo de Krebs, e aqui, basicamente, o nosso algoritmo permite-nos saber que este gene deve ser apagado do genoma deste organismo se eu quero produzir um determinado composto com um determinado fim industrial. Então, existia este problema, que nós sabíamos que o problema de saber como é que se desenha um micro-organismo era um problema premente em muitas indústrias, junto de muitas das pessoas que trabalhavam nesta área. Nós tínhamos o conhecimento, agora era preciso saber como é que nós íamos fazer uma empresa, como é que íamos fazer dinheiro com este match aqui. E não foi fácil de todo perceber qual é que seria o modelo de negócio, porque primeiro tivemos que identificar quem é que se iria interessar por isto, ou seja, quem é que estava devidamente motivado para este problema, para quem é que este problema causava constrangimentos no seu dia-a-dia. E identificamos que isso era verdade para as grandes empresas químicas e biotecnológicas, que são muitas e que são muito grandes, e essas empresas tinham, de facto, muitos constrangimentos nesta parte do design de micro-organismos, porque muitas dessas empresas gostariam de pôr produtos de origem biológica todos os dias no mercado, mas a principal razão por que não o fazem é porque não têm micro-organismos que sejam suficientemente competitivos. Portanto, nós sabíamos quem é que tinha esta necessidade, mas como é que nós íamos fazer dinheiro com esta ideia? Íamos vender serviços, íamos vender um software, íamos vender já soluções, chave na mão, olha, está aqui esta bactéria que produz isto, tome lá. O que é que nós... vai-me pagar uma royalty se eu lhe der esta bactéria? Havia muitos modelos de negócio possíveis. Falando um bocadinho na história da Silico Life, que é a empresa que depois surgiu quando nós tivemos estas ideias, esta empresa surgiu com pessoas que já tinham manifestado há algum tempo
que eram bastante empreendedores e eram pessoas com muito na vossa gama de idades, porque em 2007 nós que trabalhávamos nesta área, que é uma área que está muito relacionada com a biologia sintética, mas também com a bioinformática, resolvemos começar um mestrado em bioinformática na Universidade do Minho, muito virado para estas coisas. E no primeiro ano, quando uma pessoa lança um curso novo, nunca sabe quantos alunos é que vão ter interesse nesse curso. E nós tivemos uma turma relativamente pequena, eu agora já não me recordo, mas eram menos de 10 pessoas, mas até ficamos contentes, porque era um grupo suficientemente coeso, de alunos todos da área informática, curiosamente, que posso-vos dizer que desses alunos todos, 5 deles foram fundadores e ainda são sócios da empresa Silicon Life, para vocês terem uma ideia do espírito empreendedor que já na altura existia. E, de facto, eu penso que alguém, quando se candidata a um curso novo, porque gostou da área, já está a manifestar algum espírito empreendedor. Mas muitas destas pessoas depois acabaram por fazer doutoramento no programa MIT Portugal e havia um programa de empreendedorismo, as Bioteams, que já tenho aqui algumas pessoas que colaboraram com este programa, e algumas destas perguntas de qual será o melhor modelo de negócio, como é que nós vamos pôr esta ideia em prática, foram respondidas por esses mesmos alunos no âmbito deste programa. E, portanto, não vou alargar muito mais nessa história, só dar-vos algumas datas. A Silicon Life nasceu em abril de 2010 e nasceu já com algumas dessas ideias implementadas, mas principalmente porque havia um pequeno contrato que era preciso dar seguimento e, portanto, abriu-se a empresa, tinha uma pessoa a trabalhar em part-time, que depois viria a ser o CEO da empresa, e as instalações eram na seção académica na altura da Universidade do Minho, portanto, umas instalações cedidas, onde as pessoas se reuniam e onde, quando era necessário, se trabalhava. Em dezembro de 2010, a empresa ganhou o primeiro prémio na altura de um concurso de empreendedorismo chamado Trevit. Era um concurso promovido por um banco com o patrocínio da Presidência da República, já não existe, penso eu, mas que tinha um prémio bastante interessante, um prémio financeiro bastante interessante. E nós que na altura estávamos a ver, bom, vamos ter que, quanto é que cada um ia ter quanto dinheiro é que cada um ia ter que colocar para garantir que a empresa sobrevivia durante os primeiros meses, tivemos a boa notícia que não íamos precisar de colocar lá nada, porque este prémio foi suficiente para o primeiro arranque. Tínhamos uma estratégia, mas não tínhamos uma ideia muito clara quais é que seriam os primeiros passos a dar, e resolvemos participar numa feira internacional de biotecnologia industrial em 2011 para tentar perceber se podíamos contactar com estas grandes empresas. Nós tínhamos alguns contactos, mas tínhamos poucos, na verdade. Então, a ideia seria começar a contactar com estas empresas e perceber como é que nós podíamos trabalhar com elas. E, curiosamente, poucos meses depois, estabelecemos o primeiro grande contrato com uma grande empresa. O nome pode não vos dizer muito, mas é uma empresa na área da indústria química e que trabalha com nylons e esse tipo de fibras. Só a título de curiosidade, a empresa, a Silicon Life, continuava com a sede numa associação académica, não é? E, de repente, estes senhores, com quem nós tínhamos reunido já várias vezes, em diferentes sítios, em Londres, etc., disseram, bem, vamos-vos visitar, gostávamos de ver as vossas instalações, e nós, pânico completo, de um dia para o outro, a Silicon Life teve que arranjar uma sede decente onde receber estes convidados, estes parceiros ilustres. A partir daí, a empresa prestou serviços, tem vindo a prestar serviços altamente especializados, com partilha de propriedade intelectual ou não, ou com cedência total de propriedade intelectual, e, em paralelo, continua a desenvolver a sua tecnologia na área da biologia sintética. O objetivo foi sempre este de prestar serviços, mas, a determinada altura, mudar o modelo de negócio. Sempre foi este o plano que nós tivemos, ou seja, estarmos no mercado a prestar serviços, mas sabíamos que isso não era sustentável em termos de crescimento. As empresas de serviços normalmente não têm um crescimento
tão interessante. E então a ideia era, de facto, poder dar a chave na mão, ou seja, dar um produto, dar já um organismo capaz de produzir um determinado composto de interesse. E ao longo deste tempo, aquilo que a empresa tem feito é prestar serviços, mas também planear o seu desenvolvimento para o desenvolvimento de produtos e, finalmente, este ano já temos um laboratório, a empresa já tem um laboratório, onde está a implementar algumas das tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas. Só para vos dar uma ideia do que é esta tecnologia, o que é a tecnologia de base desta empresa, nós costumamos fazer uma analogia do GPS com o sistema GPS. Imaginem que vocês estão algures na Califórnia e querem ir do ponto A para o ponto B. A tecnologia GPS funciona com duas coisas. Uma delas é um mapa, vocês têm que ter um bom mapa de base e têm que ter um algoritmo que vai, em cima daquele mapa, calcular a melhor forma de ir de A para B, evitando trânsito, evitando obras e escolhendo o caminho de acordo com determinadas restrições. Aquilo que a Silicon Life tenta fazer na área da biologia sintética é, primeiro, fazer os mapas, e os mapas, no fundo, são os modelos daquilo que são os processos metabólicos dentro de uma determinada bactéria, uma determinada levedura. Portanto, a primeira coisa que a empresa faz quando está perante um novo sistema é ter que fazer o modelo daquela bactéria, daquela levedura, daquele micro-organismo. E só depois, com esse bom mapa, é que os algoritmos vão indicar qual é a melhor maneira de, partindo numa determinada matéria-prima, chegar ao produto desejado, seja ele um biocombustível, seja ele um bioplástico. E como é que o algoritmo indica isso? Indica quais é que são os genes, quais é que são as reações metabólicas que devem ser eliminadas e quais aquelas que devem ser promovidas. Okay? Portanto, indica, no fundo, o melhor caminho para chegar a um determinado destino. Obviamente, a tecnologia de base tem a ver com a forma de fazer estes modelos, estes mapas, mas também com a forma de fazer o algoritmo que vai procurar o melhor caminho. E foi, por acaso, aí que a gente começou a trabalhar. Vou avançar. Só para terem uma ideia, ao longo destes anos, a Silicon Life tem trabalhado com muitas empresas do Fortune 500, portanto, porquê? Porque grande parte das empresas que têm, de facto, esta necessidade são grandes empresas químicas multinacionais e, de facto, a Silicon Life tem trabalhado neste momento com quase todas elas, com conglomerados, com empresas também na parte do agronegócio, e empresas produtoras de produtos químicos, polímeros. Se calhar alguns de vocês que estão nesta área perguntam-se, mas porquê empresas químicas se isto é biotecnologia? Porque neste momento os grandes impulsionadores da biotecnologia a nível mundial, da biotecnologia industrial, são as indústrias químicas. Elas é que querem estar à frente no desenvolvimento de novas formas de produzirem aqueles compostos que elas já têm no mercado, atualmente ainda, em muitos casos, produzidos por processos químicos a partir de petróleo, mas o objetivo delas é ter esses mesmos produtos que, em parte ou na totalidade, produzidos por processos mais sustentáveis. A Silicon Life tem sido considerada, num ranking internacional, com bastante reconhecimento, uma das 40 empresas mais promissoras na área da bioeconomia e tem aparecido muito frequentemente na comunicação social técnica estrangeira nesta área relativamente às suas tecnologias. Só para vos dar um último exemplo, e porque é que a Silicon Life neste momento está a tentar, e está no laboratório, a produzir as suas próprias bactérias, as suas próprias leveduras, porque alguns resultados foram sendo acumulados muito interessantes de coisas que parecem resultar. E eu trouxe-vos aqui um exemplo de um projeto que foi de uma propriedade, de uma patente que é copropriedade da Silicon Life. Sabem o que é o butanol? Se alguém aqui ouviu falar de butanol? Butanol é um álcool, ou N-butanol é um álcool, e tal como o etanol, tem algumas propriedades interessantes, nomeadamente como biocombustível. Só que ele não está a ser utilizado como biocombustível, ele tem muitas outras utilizações químicas,
E uma das razões por que não está a ser utilizado como biocombustível não é que ele não seja muito melhor que o etanol que nós utilizamos, mas porque o seu preço de produção é ainda muito elevado. Ele pode ser produzido por via química, mas também conseguimos produzi-lo, há bactérias que o conseguem produzir. A nossa ideia foi arranjar uma nova forma biológica de produzir o butanol, porque sabemos que as formas atuais das bactérias que o produzem são muito pouco eficientes. Então, aplicamos os nossos algoritmos, isto aqui já agora são as várias maneiras de produzir o butanol, a partir de diferentes compostos químicos dentro da célula, mas nenhuma delas, todas elas têm as suas desvantagens, e a nossa ideia era tentar arranjar uma forma alternativa. Então, o que é que foi feito? Isto realmente está... O que é que foi feito? A ideia era termos um organismo de base, uma bactéria de base, e arranjar uma forma de acrescentar os genes necessários para produzir o butanol, mas não aqueles que são os conhecidos, mas sim alguma coisa que fosse totalmente nova. E, de facto, os nossos algoritmos descobriram uma nova forma de produzir butanol a partir de um composto que até agora não tinha sido reportado. Neste momento já temos... Isto foi no computador e ficámos todos muito contentes. Claro que depois foram anos no laboratório a tentar implementar isto até chegarmos, de facto, a uma prova de conceito. O que é que isto quer dizer? Que temos uma bactéria à qual acrescentamos todos aqueles genes e ela está a produzir butanol. Neste momento, o que nós precisamos é que ela produza mais, porque isto vamos ter que ir crescendo. Isto são algumas das coisas que estão a ser feitas neste momento no laboratório da Silico Life. Só alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para a vossa posterior discussão. Neste caso, eu penso que em todos aqueles que eu conheço, a equipa foi sempre muito mais importante do que qualquer outra coisa. É óbvio que nós tínhamos uma tecnologia que era provavelmente única. Nós, no nosso grupo de investigação, na altura, já trabalhávamos com algumas empresas químicas, portanto, já tínhamos esse reconhecimento. Portanto, obviamente, isso foi um caminho que foi sendo trilhado ao longo dos anos, mas sem a equipa, e eu quando falo em equipa não estou a falar de mim, estou a falar das pessoas, dos alunos como vocês que pegaram nesta ideia e a materializaram e que hoje estão à frente desta empresa. Sem essa equipa, provavelmente hoje não existia nenhuma empresa. Okay? Portanto, não se tinha conseguido criar o valor a partir da tecnologia e do problema que existia. Ao longo dos tempos, nós fomos falando com muitos investidores. A Silico Life nunca teve investimento externo, provavelmente vai ter agora, porque, obviamente, quando estamos no laboratório, temos outro tipo de estrutura de custos e é preciso avançarmos para essa segunda etapa das nossas vidas. Neste momento, podemos dizer que a Silico Life não teve investimento porque não quis. No início, se calhar, não era bem assim. Mas também porque, quando muitas vezes falávamos com investidores, tínhamos a sensação de que eles provavelmente o problema era nosso, já agora, não estou a dizer que era dos investidores, não conseguiam perceber muito bem o tipo de valor que esta tecnologia iria trazer e a quem. E, portanto, muitas vezes eles estavam muito disponíveis para investir, mas queriam que a empresa mudasse radicalmente de modelo de negócio muito rapidamente, coisa que nós queríamos que fosse feita com mais alguma calma. E penso que, já agora, o facto de ser uma empresa sem investimento, que é algo que eu aconselho aos empreendedores a terem algum tempo com um investimento muito moderado, porque isso permite que os empreendedores façam uma gestão bastante consciente em termos de alocação de recursos. Ou seja, quando nós temos alguns milhões no banco, pode haver a tentação de empregar o dinheiro não sempre da melhor maneira e quando o dinheiro nos custa a ganhar, as coisas são um bocadinho diferentes. Já agora, algum do meu percurso. Eu formei uma empresa logo em 2002, ainda estava a tirar o doutoramento, na altura em desenvolvimento de bioprocessos, mas depois fiz um pós-doc, não está aqui, na área mais de biologia de sistemas e biologia sintética e comecei a trabalhar nessa área e foi aí que, mais tarde, deu origem à Silico Life.
Estive no MIT em 2007, no âmbito do programa MIT Portugal, e foi sem dúvida uma formação que não só a mim, mas a alguns dos outros empreendedores nos trouxe uma visão muito diferente, que na altura, vocês hoje têm esta oportunidade incrível de estarem aqui, de contactarem com empreendedores que tenham uma perspectiva internacional. Há 10 anos atrás isto não era bem assim, portanto nós não tínhamos muito essa perspectiva e, tal como foi dito, sou pró-reitora da Nova desde 2017. Pronto, isto são algumas das pessoas da empresa, que é uma equipa multidisciplinar, com pessoas desde a bioinformática, a engenharia biológica, até a pessoas mesmo da computer science, mas também pessoas que não sabem programar uma linha, mas que apesar disso, nem sequer algumas delas não vão para o laboratório. Portanto, precisam de interagir com as outras pessoas. E muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Peço desculpa por esta pequena demora, mas isto quando se troca, quando é preciso usar um computador, é sempre um bocadinho complicado, porque eles têm as apresentações no computador aqui do auditório e eu tive que usar aqui o Mac, porque tenho isto no Keynote, que depois já há sempre problemas a converter para PowerPoint. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu tenho estado aqui já noutros contextos várias vezes, a falar convosco, noutros anos. Eu vou começar por vos mostrar aqui um vídeo introdutório. Isto é um vídeo do século passado, eu já sou uma pessoa antiga, mas foi um vídeo que me inspirou. Isto foi na altura, isto foi antes do Toy Stories e essas coisas todas. Foi um vídeo, não fui eu que fiz, portanto isto é um vídeo do Jordi Moragas de Barcelona. Foi uma das primeiras, era um aluno de doutoramento na altura em Barcelona, na Pompeu Fabra, e foi um dos primeiros vídeos que houve totalmente 100% sintéticos, com todos os efeitos de sombras e tudo, mas o que eu quero passar aqui é a mensagem do vídeo e depois vão perceber porquê. Bom, desculpem a qualidade do vídeo, porque na altura, obviamente, não havia HDs nem nada disso, portanto, isto é um vídeo com uma resolução péssima, mas eu acho que vocês não precisam explicar porque é que eu pus aqui este vídeo, não é por causa de ter sido o primeiro vídeo ou whatever, é pelo significado que tem. Ou seja, este vídeo mostra-nos que nós podemos fazer tudo aquilo que é suposto pela pressão social nós fazermos, podemos optar por ser diferentes e fazer algo de forma diferente, mas depois é difícil resistir à pressão da sociedade para voltarmos a fazer o que é suposto, o que a sociedade acha que é suposto nós fazermos. Ok? E por isso a minha introdução com este vídeo, é a primeira vez que eu uso este vídeo assim para começar uma conversa, mas achei interessante, dado o contexto e dado o briefing que me foi dado para esta talk.
Bom, isto é um resumo, obviamente eu não vou passar por estes pontos todos, são os highlights da minha vida profissional e não só, mas são momentos que eu acho marcantes da minha vida mais profissional. Destacar aqui o curso na FCT, começa logo ali o primeiro, há muito tempo atrás, ano passado já, uma colaboradora minha, estávamos a conversar, e ela é um pouco mais velha que vocês, já acabou o mestrado, não é muito mais velha que vocês, e eu estava a falar do curso e tal, e disse, quando acabei o curso, em 92, e ela fica assim a olhar para mim muito chocada e diz assim, mas eu não era nascida em 92. Portanto, já foi há muito tempo atrás, e foi aqui na FCT, e vou só passar ali por mais alguns momentos, ainda no curso, portanto, que acabei em 92, em 91, tive o privilégio de ter aulas com um professor chamado António Câmara, que alguns de vocês já terão ouvido falar, que mudou a minha vida. Portanto, é possível, sim, um professor mudar a vida de alguém. Foi uma pessoa, deu-me uma cadeira de sistemas de apoio à decisão, portanto, não é pela cadeira em si, é pela forma como ela foi dada. E, entretanto, acabei o curso, fui trabalhar para o Centro Multimédia, uma parceria entre o ISEGI, que era um instituto, agora tem outro nome, que é um instituto da Nova também, uma parceria com a IBM. Fundei a minha primeira empresa, das 8 que fundei até hoje, em 93. Aquela empresa basicamente montava computadores e vendia computadores, na altura eram coisas... Era uma das atividades florescentes no nosso país. Era comprar componentes, montar computadores e vendê-los, com valor acrescentado. Depois tive ali um momento de decisão entre 93 e 94, por isso é que está ali a Auto Europa. Portanto, em final de 93, a Auto Europa era o grande sítio em várias áreas de engenharia para onde as pessoas gostavam de ir trabalhar. Eu fiz um processo de seleção, fui selecionado, fui assinar contrato, não me lembro bem, em dezembro, alguns em dezembro, no início de dezembro. Entretanto, cheguei lá para assinar o contrato e a pessoa dos recursos humanos tinha ligado há uns minutos a dizer que estava doente, não podia ir e pediram para ir na semana a seguir. No dia a seguir, ou um dia ou dois depois, recebo um telefonema do António Câmara a convidar-me para fazer o doutoramento com ele. Bem, imagina, eu passei assim 3 ou 4 dias até à semana a seguir a pensar o que é que ia fazer à minha vida, porque obviamente não podia estar a dizer que sim à Auto Europa, não tinha bolsa nenhuma ainda de doutoramento atribuída, como é óbvio, não é? Isso demorou meses. Não podia ir para uma empresa como a Auto Europa e depois sair passado uns meses, olha, vou-me embora. Resolvi ir para outra aventura. Isso não se faz, não é? Eticamente não era correto, porque eles investem muito na formação. E então eu tomei a decisão, que até hoje não me arrependo nada, de ir fazer o doutoramento com o António Câmara. Bom, vamos por ali fora. Em 96, uma nova empresa na área de realidade virtual. Em 98, outra na área de computação móvel. Acabei o doutoramento em 99. Depois, o grande momento, até hoje, nesta área do empreendedorismo ou empresarial. Isto confunde-se um bocadinho o empreendedorismo com ser empreendedor ou ser empresário. Mas eu acho que sou mais um empresário com um espírito empreendedor. E fundei com mais 7 sócios, e mais 5 sócios, um deles o António Câmara, o iDreams, que marcou uma época em Portugal em termos de interatividade. Portanto, era uma altura em que pouco se falava, não tem nada a ver com o contexto de hoje, portanto, isto foi, como estão a ver, há 19 anos atrás, quase. E nós criámos interatividade em tudo o que vocês possam imaginar, começando pelos telemóveis a preto e branco, que começavam a ter internet na altura, os Nokia 3110, se não me engano. E criámos um canal mapas para a então Telecel, hoje Vodafone. Portanto, basicamente, algo semelhante ao que vocês têm hoje disseminado, Google Maps, Waze, por aí fora. Ok? Portanto, há quase 19 anos atrás. Depois, em 2001, mais um projeto importantíssimo, Viva a Praia, que misturava tecnologia com consciencialização das pessoas no uso das praias. Portanto, a ideia era mostrar que a utilização da praia não pode ser feita de forma selvática e desordenada, porque isso estraga o ambiente, prejudica as outras pessoas, tudo isso. Portanto, tínhamos carrinhas que iam para a beira da praia, no limite da areia, e depois andavam pessoas com PDAs pela praia a sensibilizar as pessoas com vídeos, com bases de dados, a mostrar dados da qualidade da água, por aí fora. Portanto, também foi à altura. Hoje isto
não tem, vocês dizem, isto não é nada de especial. Não, hoje não é há 18 anos atrás, naquele caso. Por aí fora, avançando, e algumas empresas depois, Viva Superstars, em conjunto com outras, no mesmo ano, outras empresas noutra área ligeiramente diferente. E agora vou focar aqui o meu resto da conversa nesta empresa atual, a Viva Superstars. E vou começar aqui para vocês perceberem a razão de nós termos criado esta empresa. Vou começar aqui com um exemplo que, goste ou não se goste de futebol. O futebol é um fenómeno incontornável, principalmente na Europa e na Ásia e África, em vários continentes, e na América do Sul. E é um bom exemplo para vocês perceberem, melhor do que as minhas palavras, perceberem o que é que nós queremos fazer nesta empresa. Portanto, isto é um vídeo Ronaldo concentrado, estamos com 7 minutos, vai partir o capitão português, pode pôr um bocadinho de som. já tirou, está Isto é um vídeo de televisão, um chefe de televisão, que grande golo! um jogo importantíssimo contra a Bósnia, salvo erro. O estádio é que não é muito bom, mas pronto, é no Estádio da Luz. Estou a brincar. Quer dizer, não estou a brincar, mas tenho que dizer que estou a brincar. E agora a diferença para quem está no estádio. Portanto, é exatamente o mesmo lance, o mesmo golo, visto no estádio. Então, como vibro muito com a seleção e com o futebol, apesar do local, consegui ter esta vibração toda, eu gravei o vídeo e consegui festejar imenso. E, portanto, vocês percebem, toda a gente percebe, goste, não goste, veja futebol, não veja, que a experiência é completamente diferente. E isto é uma experiência, e como digo isto, podia ser música, um concerto musical, qualquer coisa, não é? É diferente nós estarmos num local onde está uma multidão a fazer o mesmo que nós e a vibrar, do que estarmos em casa, mesmo que seja com alguns amigos, sentados num sofá a ver o evento. Ok? Isto acho que é claro para todos, certo? Pronto, o que nós quisemos foi precisamente começar a pensar neste problema. E esta empresa, embora tenha nascido oficialmente em 2012, em setembro de 2012, as conversas para ela começaram em final de 2010, salvo erro, com um aluno daqui do DI, que eu conheci porque achei muito engraçado, uma colega que me disse: tenho um aluno de mestrado, que está a fazer agora a tese, que já desenvolveu apps e tem as apps no mercado. Eu disse: espetacular. Agora também felizmente, há vários alunos aqui da FCT que têm apps, aplicações móveis no mercado, mas eu na altura não era nada comum e eu resolvi: deixa-me falar com ele, perceber o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer da vida. Foi uma conversa interessantíssima. E nós olhámos, os dois adoramos futebol e decidimos começar pelo futebol. Não, obviamente vão perceber que não, depois trabalhámos, vamos trabalhar mais, mas até hoje acabámos por trabalhar menos em desporto e mais noutras áreas. Mas pensar como é que nós podíamos melhorar esta experiência. Vocês todos hoje, todos não digo, mas grande parte de vocês, penso eu, podia fazer a pergunta, mas acho que é quase universal, quase ninguém vê televisão sentado num sofá ou a olhar para o aparelho durante 2 horas de um jogo de futebol, quase 2 horas, penso eu. Portanto, o que vocês estão a fazer, estão sempre a comentar com um amigo, vão ver uma curiosidade qualquer na web, na net, sobre um jogador, fazem outras coisas completamente diferentes, até se calhar, se for preciso, estão a estudar ao mesmo tempo que estão a ver o jogo, estão a ler um livro. Portanto, há o jogo não está no livro, mas outras coisas, podem estar a ver um concerto na televisão e estar a ler um livro ao mesmo tempo. Portanto, há muitas atividades paralelas hoje em dia, principalmente na vossa geração e nas gerações a seguir à minha. E, obviamente, as mais pequenas agora ainda mais, os mais novos ainda mais. E, portanto, esta empresa nasceu para dar resposta a esse tipo de necessidades. Bem, vou passar aqui estes slides, mais blá blá, não vale a pena. Pronto, desde o primeiro produto foi lançado em 2013, já vou passar por eles. Já lançámos, fizemos muitas outras coisas até hoje, mas 9 grandes produtos emblemáticos para nós e que praticamente todos com bastante sucesso. Temos, só para vocês terem uma ideia, estes números interessam-vos pouco, mas é sempre para perceberem o volume de transações, de interações que este tipo de aplicações móveis proporciona.
Nós até agora, aquilo já foi ultrapassado, portanto, até há uns meses atrás, tínhamos 130 milhões de ações processadas na nossa plataforma. E isto ainda embora tenhamos tido, vão perceber, uma internacionalização forte no início, mas muito em Portugal, grande parte ainda em Portugal. Estamos este ano tudo consolidado e estamos a dar esse passo de internacionalização mais sólido. Conseguimos ter aplicações móveis lucrativas em televisão, que foi uma novidade, nós pedimos a internacional, é o que nos dizem, obviamente hoje em dia é difícil ter a certeza disso, mas pelo menos não era comum até nós chegarmos ao mercado de aplicações móveis ligadas a programas de televisão serem lucrativas por si só. Portanto, normalmente a aplicação era vista como um complemento obrigatório, era um mal necessário. E as televisões tinham que gastar dinheiro para isso e não ganhar. Nós mudámos um bocadinho esse paradigma. Portanto, a televisão, quando trabalha connosco, a estação de televisão sabe que vai fazer dinheiro com a aplicação. Okay? E isso também é bastante importante. Não vou falar aqui muito de aspectos tecnológicos, são os nossos principais clientes e parceiros, obviamente conhecem aqui alguns deles. Vamos passar aqui mídia. Temos utilizadores pelo mundo inteiro, já, principalmente graças a este primeiro projeto. Nós tivemos aqui, já agora só, visto a cadeira é dedicada ao empreendedorismo, para vos explicar também aqui um bocadinho esse processo, como é que isto depois se processou. Nós optámos por fazer uma empresa desta vez, portanto digo desta vez porque esta foi a oitava, embora foi para lá com as outras, mas seria a oitava empresa que eu fundei, co-fundei, obviamente, não os fundei sozinho. E decidimos fazer um modelo bastante arriscado, que é o modelo Silicon Valley de criar tecnologia própria, desenvolvê-la, antes de ter clientes, antes de ganhar dinheiro, mas com fundos próprios, que eram poucos. E, portanto, foi um passo que eu dizia que não queria dar antes e que decidi, dada a área que era, eu achei que havia aqui uma grande oportunidade, decidimos fazê-lo. E ainda bem que o fizemos, porque hoje em dia as coisas estão a correr muito bem. Tivemos a sorte, dado alguns trabalhos anteriores e conhecimentos anteriores, de poder começar a empresa com um produto bandeira oficial do Cristiano. Portanto, o que nós fizemos foi desafiámos para resolver um problema, que era o Ronaldo, já na altura, em 2012, foi quando isto começou, era uma estrela ascendente em social media. Não sei se vocês têm noção de hoje o que é que acontece. Portanto, hoje ele é top 1 Instagram, total, de qualquer conta de qualquer pessoa. Não estamos a falar de desportistas ou de futebolistas ou nada disso. Top 1 Instagram, top 1 Facebook. O Facebook ele anda sempre ali também, taco a taco. Pode hoje não estar em 1, pode estar em primeiro, pode estar em segundo, mas anda ali sempre no primeiro lugar. Portanto, tornou-se uma figura completamente incontornável à escala mundial. Mas havia aqui dois problemas. Primeiro era, a maior parte das pessoas acima dos 12 anos sabe que o social media é muito impessoal. Ou seja, embora isso tenha evoluído um bocado e mudado um bocado, é muito raro as celebridades, elas próprias, de gerirem a sua conta de social media. Portanto, isto é feito com um conjunto de uma equipa que vai aconselhando e, portanto, mesmo que seja a própria pessoa a fazer, é muito por aconselhamento do que é que deve pôr, o que é que não deve pôr e tudo isso. E segundo problema, portanto, isso torna a coisa muito impessoal, a relação com os fãs bastante impessoal. Segundo problema, não se ganhava nada com isso. Portanto, eu posso ter uma conta, não se ganhava diretamente, eu posso ter uma conta gigante no Instagram ou no Facebook, a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro é de alguém me pagar para eu pôr um post a publicitar uma marca, por exemplo. Porque o Facebook e o Instagram não me dão dinheiro nenhum. Eu posso ter a conta maior, a mais clicada, mais likeable, tudo, mas eles é que ganham dinheiro com a publicidade que lá metem. Portanto, estão-me a usar a mim, celebridade, eu não sou nenhuma celebridade, mas a ele, para ganhar dinheiro. E, portanto, se eu tivesse uma aplicação própria, se ele tivesse uma aplicação própria dele, podia explorar essa aplicação como forma de ter algum retorno, mas o principal objetivo foi a aproximação aos fãs. Vou-vos só mostrar aqui nos ecrãs para vocês terem uma ideia do que é que era. Portanto, isto foi a nossa aplicação mais completa até hoje, foi logo a primeira. As pessoas podiam, durante um jogo de futebol qualquer em que ele participasse, adivinhar o que é que ia acontecer na aplicação, em tempo real, no jogo. Se acertassem, ganhavam pontos, e se fossem o top 10, tinham prémios, e os prémios podiam ser desde de uma menção do Ronaldo num post, em que a pessoa ficava feliz porque ficava famosa,
até uma camisola autografada ou, eventualmente, até no final do ano, a conhecer o Cristiano e ir ver um jogo num camarote. Portanto, havia uma ligação muito pessoal, muito próxima a ele. Ele próprio, houve uma história muito engraçada de uma vez na entrada do centro de estágio, quando ele estava em Madrid, ia a passar no carro, estão sempre pessoas para pedir autógrafos, ele abriu a janela, olhou para uma rapariga que lá estava assim, epá, eu conheço do Viva Ronaldo. E a miúda ficou, isto para nós foi a melhor publicidade que podia haver, não é? Ela, entretanto, depois ficou famosa na aplicação, ficou famosa em Madrid, era entrevistada por todas as televisões e mais algumas, porque era a fã reconhecida por ele através da aplicação. Pronto, preciso fazer um conjunto enorme de coisas, não posso alongar, porque o tempo urge. Não vou passar este vídeo, depois, se vocês quiserem ir lá ao nosso site, não tenho tempo, verem. Aqui temos outra coisa completamente diferente. Eu não me vou alongar muito aqui, eu só pus aqui este slide para vocês, para perceber o desafio que nós tivemos aqui, porque foi-me pedido aqui no tal briefing de eu tentar dizer-vos qual era o desafio e qual foi a solução encontrada, ok? Havia um desafio aqui muito difícil, isto não é um programa para pessoas que usem smartphones, não é? A audiência deste programa, vocês riem-se, mas isto é um programa com uma audiência brutal, só que a audiência não é a audiência que normalmente usa smartphones. Estamos a falar de pessoas de mais de 60 anos, muitas pessoas com um nível de instrução baixo, pessoas que não trabalham, grande parte delas, e, portanto, qual foi o desafio que nos puseram? Tentem trazer pessoas diferentes, de perfil diferente, para o programa, para interagir com o programa. Okay? Isso foi conseguido porque nós, a partir daí, passámos a fazer tudo o que são aplicações da TVI, portanto, correu bem. Não foi conseguido em grande escala, como é óbvio, e eles sabiam isso. Era impossível eu trazer 1 milhão de pessoas jovens como vocês para interagir com o Gocha e a Cristina Ferreira. Não é? É normal, não é o target. Vocês não são o target. Mas consegui-se números interessantes. E a partir daí começámos a fazer N aplicações móveis com a TVI. Isto foi um processo para nós importantíssimo. Estamos a trabalhar com uma estação de televisão que à escala nacional é maior, que tem mais audiência em média. E, portanto, começámos aqui num desfiar de programas. Este aqui, toda a gente diz que não vê, mas estão lá todos na aplicação. É curioso. Isto foi um estudo sociológico muito curioso. Isto era um reality show que passava só em late night, sexta ou sábado, já não me recordo a primeira edição. Isto já vai na edição 1000, ou 5000, ou não sei, estou a brincar. Vai na 9ª edição, ou 8ª. Mas a primeira edição era um programa late night, passava a partir da meia-noite, ou sábado, ou sexta ou sábado à noite. Nós pensámos, mas quem é que malta nova vai ver isto à sexta ou sábado à noite, pode estar a fazer coisas tão interessantes e vai estar a ver televisão? O que é certo é que nós tivemos, numa semana, portanto, isto era Canal Cabo, só tinha essa gala na TVI à noite, sexta ou sábado, não me recordo, estava ali 2 horas à meia-noite. Nós tivemos numa semana, em Portugal, 100 mil pessoas a inscreverem-se na aplicação. Portanto, outra coisa interessante, outro dado interessante, de todas, e é uma coisa constante praticamente, 30% da audiência de um programa faz download e registra-se numa app do programa, desde que haja alguma interatividade com a aplicação. Portanto, não pode ser uma coisa completamente desligada, senão as pessoas aí não ligam. Isso é outro dado interessante. O que nos leva a pensar o que é que seria uma aplicação destas em França, ou na Alemanha, ou noutro país. E por isso o tal desejo deste ano do esforço de internacionalização. Trabalhámos também num projeto muito interessante na área da música, num concerto do Agir, que foi montado por um parceiro nosso. Queria demonstrar, queria provar que é possível termos um concerto dedicado à internet, portanto, ter uma banda, um cantor, a cantar especificamente para a audiência online. Portanto, quem estava no concerto eram tipo 50 pessoas, era só a equipa de produção, e ele esteve a cantar, a fazer um concerto de 1h30 permanentemente para a internet, com interatividade com os fãs. Portanto, as pessoas punham comentários, faziam-lhe perguntas, ele no intervalo das músicas respondia: olha, Joana, perguntaste-me qual foi a minha primeira canção, qual é a canção que eu gosto mais? É esta. Ok, agora vou tocar outra. Votavam na música que queriam ouvir durante o espetáculo, nas músicas que queriam ouvir, por aí fora. Foi um projeto muito interessante e foi uma prova de conceito. Aconteceu uma vez que o projeto não era nosso, o projeto de produção. Nós fizemos a parte tecnológica. Mais um talent show, também foi muito interessante.
Este aqui eu vou-vos só mostrar, portanto é outro talent show, é o maior êxito sempre de uma aplicação móvel em Portugal de um programa. Tinha aqui uma característica muito interessante. Se vocês repararem ali no segundo ecrã, no terceiro e no quarto, vocês veem ali umas carinhas, daí não se percebe bem, mas tem umas bolinhas com as caras, com fotografias de pessoas. O que nós fizemos aqui foi utilizar técnicas de inteligência artificial para detectar quais são os concorrentes que estão a ser focados naquele momento no programa, para as pessoas poderem dizer se gostam ou não daquele concorrente e votar na popularidade. Portanto, cada vez que aparecia um concorrente no programa era focado, ou até 3 concorrentes, está ali o exemplo com 3, mais que 3 depois não faz sentido, porque não se sabe para quem é que as pessoas estão a votar, não é? Se eu tiver lá 10 concorrentes, os votos são para os 10. Nós achamos que isto foi uma decisão mais de produção, que isto era interessante até 3. A partir daí é irrelevante porque estamos a votar em muitos, não interessa. Portanto, o que interessa é, eu quando estava a ver o concorrente A na televisão, aparecia o icon, a fotografia dele, e eu sabia que estava a votar nesse concorrente, naquele momento. Ou votar sim, ou não, que gosto ou que não gosto. Podia estar a dizer que não gosto nada dele, então a popularidade dele ia baixar. Não vou explicar aqui a mecânica, vocês todos sabem como é que... Ninguém vê, mas todos sabem como é que funcionam este tipo de reality shows. Portanto, há pessoas expulsas, há pessoas que entram, saem, por aí fora. Embora ninguém veja. Estamos a trabalhar também com a Sport TV para inovar em termos de... E aqui sim voltamos ao futebol. Inovar em termos de interação com o desporto. Começámos por uma aplicação mais simples quem gosta desta área sabe o que é o Fantasy Football, que é a pessoa criar uma equipa e depois a equipa ganha pontos consoante a realidade, os jogadores na realidade, a performance dos jogadores na realidade, e de previsão de resultados, tudo só com base em fun, entertainment. Não há aqui dinheiros, nem apostas a dinheiro, nem nada disso, é mesmo fun, é engagement com a audiência só. E daqui estamos a evoluir para outras ideias mais inovadoras que vão em breve irão saber, agora não posso falar delas, mas em breve irão ouvir falar delas. Ligação à universidade importantíssima, e não estou a dizer isto só por estar aqui, isto é o que eu acho mesmo. Eu continuo a estar ligado, eu tive ali no resumo, não foquei isso, mas eu tive uma carreira académica efetiva durante 10 anos mais 10 anos na Universidade de Évora e depois aqui na FCT. Na altura saí da Universidade de Évora porque já não conseguia conciliar com o iDreams. O iDreams cresceu de uma forma brutal. Teve um investimento gigante em 2006. Eu saí depois em 2008. Não vou entrar por aí, mas deixei de me divertir. Vocês têm que se divertir sempre, têm que estar sempre felizes. Isso é o mais importante. A partir do momento em que isto deixa de ser uma diversão e vocês de manhã deixam de ter prazer de ir para o vosso trabalho, seja a vossa empresa ou de alguém, trabalhar, alguma coisa está errada. Porque trabalhar não tem que ser um sacrifício. Esta coisa da gente dizer, tem que ir trabalhar, não sei o quê. Trabalhar é giríssimo, depende do que é que nós fazemos. Se o que vocês fazem for uma coisa que gostam muito de fazer, é tão bom como ir para a praia ou ir ver um concerto ou o que seja. Okay? Isto é algo que tem que se mudar um bocadinho a mentalidade também das pessoas. Vocês é que têm que lutar para fazer o que gostam. Isso é outra coisa diferente. Esse é que tem que ser o objetivo. Pronto, a ligação à universidade, não posso alongar, também é muito importante. Só quero mostrar-vos aqui um projeto de investigação que nós temos com a ideia é partilhar momentos importantes no desporto, pode ser novamente estendido a qualquer outra área, partilhar com amigos de uma forma inteligente e simples, através de dispositivos móveis. Portanto, eu vi aquele golo, eu disse, grande golo, não sei o que, quero que os meus amigos vejam isto, digo, clique em partilhar, o sistema automaticamente vai recortar atrás o domínio do golo e vai produzir um pequeno vídeo que eu posso partilhar com os amigos. Depois vou partilhar com outros, e podia ser por uma rede de partilha, em que eu posso partilhar as minhas emoções e daqui posso inferir se realmente o golo foi um momento importante ou não, e criar até um vídeo com os vários momentos importantes do jogo automático para partilhar com os meus amigos, com todos os momentos importantes. Está a ser filmado mesmo. Isto também não existe muitas técnicas dessas para fazer pouca coisa. Isto é mesmo real. Está a correr no smartwatch, correr no telemóvel, isso era partilhado, o dia gostava ou não, os amigos iam receber isto, portanto isto está mesmo a funcionar. Bem, isto é a nossa equipa, bastante diversificada. Nós temos um mix de uma equipa in-house e pessoas com quem trabalhamos periodicamente e frequentemente. Isto porque
é arriscado nós estarmos a investir em recursos que são muito especializados e muito caros para projetos específicos que depois podem não ter continuidade. No entanto, a equipa Core, que são neste momento 9 pessoas, neste momento está hiper ocupada e vamos ter de crescer em breve. Portanto, principalmente para já em pessoal de informática. Portanto, se algum de vocês que esteja eventualmente depois a acabar o curso, contacte-nos. Nós vamos recrutar fortemente nos próximos 2 anos. E vou acabar aqui só com uma provocação, que é assim, nós todos, felizmente ainda, temos a liberdade de escolher o nosso caminho em qualquer área. Nós estamos aqui a falar no meio profissional, não é? Vocês é que vão escolher o vosso caminho. E agora vou-vos dar aqui 2 exemplos e vocês vão decidir qual é que... Há um que parece um bocadinho depreciativo, mas a ideia não é essa. Os 2 exemplos são viáveis. Nós é que temos de decidir o que é que queremos fazer e o caminho que queremos seguir, ok? Primeiro é este. Portanto, aqui uma brincadeira, por isso é que eu digo, isto é jocoso, mas não é ofensivo, a maioria das pessoas, e é mesmo assim, prefere seguir um caminho tradicional, um caminho que os pais visualizaram, que a sociedade acha que é o mais normal, e trabalhar para uma consultora, e trabalhar para um emprego estável, que hoje em dia isso não existe muito, pronto. Um emprego que eu acho que vou estar a fazer aquilo a vida toda, a ganhar um ordenado porreiro, vou ter uma vida tranquila e vou estar bem na vida. Ou ter uma vida que leva a momentos marcantes. E nós temos aqui o exemplo deste rapaz, que eu fui um dos que pedi desculpa ao Éder. Eu fui uma das pessoas, não sei se vocês se lembram daquilo do site Desculpa Éder. Toda a gente disse mal, tudo e mais, chamavam-lhe um pino do trânsito, da estrada, não sei o quê. Cara. E no fim, foi ele que nos deu, a quem gosta de desporto, a maior alegria de sempre, pelo menos da vossa geração e da minha. Não é? E, portanto, nós todos temos o nosso lugar e nós todos podemos marcar, de alguma forma, o mundo com a nossa presença. Mas isto não tem de ser... eu não quero dizer com isto, e estou a ser muito sincero, que um caminho é melhor que outro. São caminhos que vocês é que têm de decidir o caminho que querem. Não é dizer, agora eu não quero ser uma ovelha, eu não quero estar num rebanho. Isto é uma brincadeira, obviamente. Porque tem de haver pessoas que façam o trabalho de miudinho para conseguir haver outras que façam estas coisas. Andaram ali os outros desgraçados durante 100 minutos, ou 105, ou o que é que foi, não me lembro exatamente ao minuto que foi, a lutar, a sofrer, para este rapaz chegar lá e conseguir marcar um gol destes. Portanto, todos são precisos. A questão é que tem de haver pessoas que queiram marcar os momentos e arriscar. O mais fácil para ele não era ter feito isto. Ele, se tivesse feito isto e falhado, toda a gente dizia, que tosco. Porquê é que este burro foi rematar se podia ter passado para o Nani? Era o mais fácil, certo? Mas ele chegou àquele momento, viu que não havia oportunidade nenhuma melhor do que isso, e arriscou. E ganhou. E foi ele que nos deu essa alegria. E pronto, termino por aqui. Obrigado pela vossa atenção. Obrigadíssimo, Eduardo. Obrigadíssimo, Eduardo, pela fantástica apresentação. Como estamos bastante atrasados relativamente àquilo que tínhamos planeado, eu vou saltar para já as perguntas a estes 3 primeiros convidados e depois no final teremos um pequeno espaço para perguntas com todos, quer as pessoas das empresas, quer também os nossos convidados. Eduardo, estava aqui a desafiar aqui a nossa pró-reitora relativamente ao Viva Nova, que é para interagir entre os futuros ou atuais alunos da Nova e aqui a faculdade. Os nossos próximos convidados são pessoas de empresas que vêm aqui colocar alguns desafios que eles acham que possam ser interessantes e que, eventualmente, alguns de vocês poderão pegar neles. E a começar por chamar representante da LifeShaker. Bom dia a todas e a todos.
Eu só venho aqui agradecer pelo convite à Madan Park e deixo-vos aqui com os 3 jovens que vão conversar convosco. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Nós somos jovens da Associação Life Shaker. Esta é a Maria, este é o Kevin. A nossa associação trabalha principalmente com jovens e trabalha com jovens. O nosso principal objetivo é a inclusão social de crianças e jovens em intervenção em bairros sociais de Monte Caparica, principalmente com algumas destas atividades, com isto que trabalhamos. Bom, basicamente atividades como quem diz, porque nós temos alguns intercâmbios, temos o programa Escolhas que trabalha a educação através do desporto, arte, música, às vezes temos natação de vez em quando, agora estamos com uma parceria com a Gulbenkian, que mais? É tanta coisa, marchas, desde figurinos, coreografia, não sei se aqui há muitos participantes de marcha, mas caso decidam, Life Shaker é a associação para vir, é isso. E com estas várias brincadeiras já ganhámos prémios municipais e nacionais. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Confesso que não estou muito habituada a fazer este tipo de apresentações, mas vou dar o meu melhor. Então, e qual é o nosso problema? O nosso problema, penso que é um problema comum a todos, que é a falta de financiamento. Qual foi a solução que nós arranjámos para essa falta de financiamento? Foi através de candidaturas a programas. No nosso caso, a Life Shaker, já nos candidatámos várias vezes ao programa Escolhas, mas vimos que isso trazia outro problema, que é a elevada dependência externa. Então, o que resolvemos fazer foi não foi o que resolvemos fazer, foi uma nova solução, que foi o autofinanciamento. Então, como é que nós achamos que poderíamos chegar a esse autofinanciamento? Fazendo e tendo ideias empreendedoras jovens, que irão originar negócios sociais. As áreas que nós destacámos como as mais importantes foram a indústria criativa, a formação e educação e a agricultura biológica. E o impacto que nós pretendemos com os negócios sociais são o aumento do emprego jovem e também o aumento do autofinanciamento. E no meio dessa conversa toda, né, não temos muito tempo para estar a explicar, através da partilha de conhecimento e integração de experiências, sermos parceiros e na criação desses negócios sociais, através da elaboração de ideias e desenvolvimento de tecnologias. E obrigado. Pronto, nós somos uma associação juvenil, como viram. Um dos nossos principais objetivos é o aumento da participação juvenil e achámos que o ideal era realmente ter 3 jovens participantes a poderem desafiar-vos. Esperamos que alguns de vocês aceitem o desafio. Estamos aqui para trabalhar em parceria com todos vocês. Obrigada. Já agora aproveito esta primeira apresentação para chamar a atenção de uma questão que é importante. Muitas vezes, há pouco eu falava sobre a questão do que é ser empreendedor e por aí fora, e também da questão, e até agora temos falado muito sobre a questão do empreendedorismo e criação de negócio, criação de empresas. Há também uma área que é muito importante e também é importante para nós aqui no âmbito desta unidade curricular, que são os projetos com uma componente de inovação social. E, portanto, já agora fica aqui também o propósito, e esta primeira apresentação vem também nessa linha, de que vocês podem também considerar, no âmbito daquilo que é esta unidade curricular, ideias inovadoras e tecnológicas, mas com um cariz de inovação social e não estritamente para criação de negócio com vista ao lucro. Okay? Portanto, pensem nisso e, portanto, este primeiro desafio tem a ver também um pouco com essa linha de desenvolvimento que tem a ver com olhar para a resolução de problemas e, neste caso, capacidade para gerar receita e desenvolver iniciativas mais no âmbito social. Próxima empresa que gostava de convidar, a Bright Pixel.
Bom dia a todos. Eu venho pela parte da Bright Pixel de apresentar-vos 2 desafios para a vossa cadeia de empreendedorismo. A Bright Pixel, alguém conhece a Bright Pixel? Não, ok. É uma empresa recente, existe há 3 anos e é uma empresa que faz parte do grupo Sonai IM, que é a Sonai Investment Management, e basicamente o que nós fazemos é ajudar a criar empresas e fazemos isto de várias formas. Uma delas, nós temos 3 verticais e um deles é o laboratório, ou seja, aqui nós temos clientes externos que vêm ter connosco e que precisam de ajuda para desenvolver produtos com base tech. Ou seja, nós tivemos clientes como o CTT, o Governo, por exemplo, o projeto do Governo foi criar uma plataforma em blockchain para votação de projetos inovadores. Com o CTT estamos a criar uma plataforma de e-commerce entre o CTT e a Sonai. Depois temos a parte do Ventures, que é investimento puro, ou seja, vêm startups ainda jovens na ronda de Seed e Series A, ou seja, nós investimos até 1 a 2 milhões em empresas jovens. E depois temos a área mais recente, que é a área de MVP. Pode ser uma área interessante para vocês se quiserem experimentar os vossos próprios projetos, porque é uma área de desenvolvimento de ideias. Ou seja, alguém sabe o que é um MVP? Aqui, se calhar vão aprender na cadeira. É um conceito Minimum Viable Product, que é basicamente testar um projeto desde a ideia até a um protótipo. E o que nós fazemos é ajudamos financeiramente e com os recursos internos a desenvolver essas ideias e ver se o mercado está pronto ou não para receber a ideia, porque às vezes nós achamos que sim, mas depois vamos para a rua e se calhar não era realmente um problema. Nós estamos mais focados em 4 áreas, que é a área de cibersegurança, retalho, telecomunicações e emerging tech, que é basicamente blockchain, inteligência artificial, etc. E nós focamos também na área de B2B, que é basicamente entre empresas. O cliente final é uma empresa e não um consumidor. Porquê é que nós fazemos isto? Porque, como eu disse anteriormente, nós fazemos parte do grupo da Sonai e assim nós conseguimos dar um apoio maior aos empreendedores, ou seja, se tiverem uma ideia na área de retalho, baseada em tech, nós conseguimos arranjar logo um cliente para testar e assim conseguimos também, ou seja, não é só um investimento puro, de só uma troca de dinheiro, mas queremos mesmo ajudar a que aquilo funcione e que haja um teste. E então, neste seguimento, tenho 2 desafios para vos lançar. Um deles é relacionado com data, ou seja, como é que nós conseguimos melhorar a experiência de loja, imaginem um continente, se nós soubermos qual é o padrão de vida das pessoas que rodeiam essa loja. Agora o que se utiliza são estudos de mercado assim mais gerais, como por exemplo da Nielsen, da Deloitte, etc. Mas como é que nós poderíamos talvez alavancar outros dados que existem, como por exemplo na segurança social, a informação do registro automóvel para perceber quantos carros existem, que idade é que têm, etc. Para perceber um bocadinho o estilo de vida das pessoas e como é que pode servir melhor estas pessoas. E perceber como podemos arranjar estes dados, se é fácil, se estão públicos, se não estão, e como é que podemos utilizá-los. Talvez uma plataforma ou assim, vocês, se calhar melhor do que ninguém, sabem pegar nos dados e desenvolver. E pode ter mais utilizações, mais do que supermercados, para outros fins. Outro desafio que também vos quero apresentar é o self-checkout para a moda. Não sei se vocês já ouviram falar do Amazon Go, nos Estados Unidos, que é basicamente um supermercado inteligente em que as pessoas entram no supermercado e saem da loja sem ter de passar em nenhuma caixa, nada. Nem não são aquelas que nós passamos o código de barras, sem nada. E como é que nós poderíamos transpor esta tecnologia
para lojas de moda, porque, por exemplo, num supermercado, como a Amazon faz, aquilo é desenvolvido através de computer vision, ou seja, tem muitas câmaras a seguir os produtos, e também nas prateleiras com pesos, ou seja, percebe-se quando é que se tira e volta-se a pôr, mas numa perspectiva de uma loja de moda, se calhar é um pouco diferente. E então é perceber um bocadinho o que é que existe e, se calhar, o que é que vocês, com o vosso conhecimento, podem desenvolver nesta área. Basicamente, estes dois desafios são para melhorar experiências, para que nós consigamos estar mais satisfeitos e ter um percurso dentro das lojas mais eficiente. Claro, com uma componente tech. E aqui deixo-vos alguns conselhos em qualquer projeto que vocês escolham, de como é que devem ter uns critérios, como é que devem ver se a ideia é boa ou não, ver se tem realmente impacto, se é única ou não. E se não for única também não é um problema, podem pegar em ideias já existentes e dar-lhe um toque daquilo que acham que falta, o esforço que essa ideia tem. E uns pontos que podem ser interessantes, se vocês fizerem, desculpem a apresentação estar em inglês, mas nós trabalhamos tudo em inglês internamente, fazer uma pesquisa rápida, porque às vezes nós procuramos no Google e vemos já existem imensas empresas disto, será que vale a pena fazer ou não? Ver o que é que existe, o que é que falta e fazer um protótipo. Eu sei que vocês têm um pouco de tempo, não é? Têm até a apresentação final, portanto é focar um bocadinho talvez na pesquisa e num protótipo rápido, em vez de quererem já ter tudo feito, porque um mês é um tempo limitativo. E pronto, é tudo. Se precisarem de alguma coisa, podem contactar-nos pelo nosso site. Obrigada. Muito obrigado. Próxima, gostaria de chamar a representante da iniciativa Climate Kick. Obrigado, bom dia. Meu nome é João Pedro Gouveia, sou investigador aqui na Faculdade, no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, e venho-vos falar um bocadinho aqui do Climate Kick, que é uma rede de inovação em ação climática, inovação climática, em que nós no Departamento somos os representantes e os coordenadores em Portugal. Em especial aqui o desafio que eu queria vos mostrar é o principal desafio do século XXI, ou seja, é como é que se consegue transformar uma economia sem emissões com gases de efeito de estufa. E, portanto, o aquecimento global tem um peso muito importante e é preciso perceber como é que se consegue ter essa economia. Nesta perspectiva, atualmente somos cerca de 7,5 bilhões de pessoas no mundo. As perspectivas das Nações Unidas trazem-nos para cenários perto de 10, 11 bilhões de pessoas. E, portanto, alterações climáticas, um desenvolvimento da economia com baixas emissões ou nulas emissões de dióxido de carbono, é preciso perceber se haverá recursos suficientes para toda a gente. Nesta perspectiva estamos a falar de água, estamos a falar de energia, estamos a falar de materiais. Portanto, isto é o background para a vossa inovação, o que estamos aqui à procura. Nesta perspectiva temos atualmente uma economia linear, onde extraímos os recursos e no fim de vida são considerados resíduos ou lixo. E, portanto, é preciso haver esta transformação para uma economia circular, onde os resíduos atuais são subprodutos de outro tipo de negócios e de setores. E então, o launch de ideias, e são várias temáticas, mas está tudo associado ao impacto das nossas ações no planeta, alterações climáticas e na perspectiva de economia circular. Não só com ideias na perspectiva das empresas, mas também com aplicação nas cidades. Portanto, aqui a nossa lógica no Climate Kick é esse desenvolvimento sustentável de cidades e de inovação e, portanto, estamos a pensar em ideias na extensão do ciclo de vida de produtos, por exemplo, aumentar a percentagem de subprodutos e resíduos noutros tipos de cadeias de valor, aumentar a percentagem de matérias-primas renováveis, ou então numa perspectiva mais de design e ecoconcepção, ou seja, a criação de produtos turísticos sustentáveis nas cidades, que promovam as comunidades locais, soluções inovadoras para a integração, por exemplo, de tecnologias renováveis em edifícios. Estamos aqui a falar em edifícios, por exemplo, históricos, em que não se pode pôr um painel fotovoltaico normal, é preciso haver aqui uma certa inovação que tem que ser desenvolvida.
ou então numa perspectiva mais de desmaterialização. Portanto, estamos a falar de plataformas de Open Big Data, troca de informação e materiais, que se percebam relações simbióticas em diferentes cadeias de valor nas cidades, nas indústrias, ou então, por exemplo, plataformas de partilha para promover estilos de vida mais colaborativos, sharing de determinados produtos, repensar padrões de consumo e mercados de redistribuição. Como alguns exemplos que estamos aqui a dar resultados esperados, pode ser, por exemplo, a utilização de calor gerado nos data centers. Já existem alguns produtos que existem a nível até das casas, que é o calor gerado nos computadores individuais, que podem permitir haver o aquecimento da casa. Outros exemplos, transformar borras do café para compostos agrícolas ou novos materiais. Na perspectiva da desmaterialização, IoT para informar utilizadores sobre determinados produtos e a percentagem de matéria-prima que foi reutilizada. Ou seja, há aqui várias ideias que vocês podem explorar nesta perspectiva. As equipas que escolhem inovar com o Climate Kick aqui connosco têm claramente um potencial futuro de financiamento das melhores ideias e integração de uma rede europeia do Climate Kick com os diferentes países, numa perspectiva de startups, inovação nas universidades e nas empresas. Portanto, game on! Muito obrigado. A próxima iniciativa que vamos apresentar, a pessoa não pode estar presente, mas enviou um vídeo, portanto vamos passar o vídeo, que é o MyPolis. Olá, malta da nova FCT. Antes de mais, peço desculpa por não poder estar aí presente e por não poder assistir ao nosso pitch mais convencional. O meu nome é Maria e sou o Business Developer da MyPolis. A MyPolis é uma aplicação mobile e web que procura estimular uma cultura de cidadania participativa, recompensando políticos e cidadãos pela sua participação através de uma lógica de gamificação, ou seja, pontos, badges, níveis de cidadania, porque afinal, quem é que não gostaria de ser o Ronaldo da cidadania? A nossa principal funcionalidade é a submissão e votação de propostas políticas, sendo que políticos e cidadãos podem submeter as suas propostas na MyPolis e votar se concordam ou não, de uma maneira muito simples. Assim, a MyPolis recolhe o feedback dos cidadãos e fornece-o aos políticos, de maneira a que estes possam tomar decisões melhor informadas, enquanto os cidadãos não se sentem excluídos. Desde julho de 2017, nós ganhámos diversos prémios, tais como o Montepio Acredita Portugal, o maior concurso de empreendedorismo do país, uma menção honrosa da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, no Montepio Social Tech, o Prémio Democracia Digital, pela representação portuguesa da Comissão Europeia, o Prémio Startup Portugal Momento, o Startup In. Foi-nos reconhecido o nosso trabalho e validada a nossa ideia, o que é bom, pois o que queremos fazer é trazer a cidadania para o século XXI. Nós procuramos reunir todas as ferramentas de participação e engajamento cívico num único canal, a MyPolis. Também ativamos outras ferramentas, utilizando a nossa metodologia offline no terreno, onde fazemos entrevistas na rua, focus groups, workshops de cocriação, trabalhos nas escolas, tendo como mote último o que é que a Câmara Municipal ou Junta de Freguesia pode fazer para melhorar a vida em comunidade dos cidadãos. Nós acreditamos que a falta generalizada de envolvimento cívico e desconfiança na política está relacionada com uma lacuna de comunicação entre políticos e cidadãos, especialmente os mais jovens. Na MyPolis, nós contamos com uma equipa multidisciplinar de jovens apaixonados por política que procuram ter impacto global. Nós acreditamos que a política também pode ser intuitiva e digital, mas mais importante que tudo, a política tem de ser para todos. Nas palavras do Presidente Marcelo, nós não podemos querer ter uma economia 4.0 com políticos 2.0. Nós queremos formar cidadãos 4.0 e alunos 4.0, levando a cidadania para as salas de aula e preparando as novas gerações para a participação democrática do futuro. Graças a sinergias criadas na Casa do Impacto e materializadas numa joint venture com a Spot Games, responsável por gamificar o processo educativo, desenvolvendo jogos inovadores que surpreendam, contagiem e incentivem a saber mais, nós criámos a Academia MyPolis, uma ferramenta para professores que transforma as aulas de cidadania e desenvolvimento em academias de participação, onde, através de um jogo em rede para smartphones, são postas em prática iniciativas de promoção da cidadania na comunidade escolar, escolhidas de maneira democrática pelos alunos. O nosso desiderato é diminuir a abstenção, mas, sobretudo, garantir que quem vota o faz de maneira mais informada. Nós procuramos garantir o funcionamento
da nossa democracia, tornando a política simples. Nós lançamos este desafio de conceptualizar funcionalidades que considerem que ajudariam a estimular uma cultura de cidadania participativa, e nós queremos que vão para além dos orçamentos participativos, dos registros de ocorrências, de um canal de debates mediado e quantificado. Têm a oportunidade de fazer a vossa voz ouvir, customizando esta ferramenta de acordo com aquilo que gostariam de ver numa aplicação de cidadania. Para qualquer tipo de informação, não hesitem em contactar-me em maria@mypolis.eu. Desejo-vos a melhor das sortes e até breve. MyPolis, Politics Made Easy. E para terminar esta sessão de desafios por entidades e empresas, gostaria de chamar a Academia Eletrão. Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Lopes, sou engenheira do ambiente aqui da Nova e venho-vos falar da Academia Eletrão, que é uma iniciativa da AM3E, que é a entidade que gera os fluxos específicos de resíduos elétricos, eletrónicos, embalagens e pilhas e acumuladores. É uma das que faz isto em Portugal. A Academia Eletrão pretende trazer o tema da economia circular para a gestão destes resíduos e vai acolher projetos que eu penso que podem ser desenvolvidos por qualquer um de vocês aqui no âmbito desta cadeira. Eu sei que vocês têm um mês para desenvolver o projeto e a Academia Eletrão, como daqui a pouco vos vou mostrar, tem um prazo que termina em abril e, portanto, todos vós que desenvolvam um projeto que acham que cabe aqui dentro destes objetivos e destas categorias que eu vos vou falar, podem entregá-lo sem qualquer esforço adicional, porque para se candidatarem é preciso apresentarem um pitch, preencherem uma ficha de candidatura e fazerem um texto com 10 páginas no máximo. Portanto, eu acho que qualquer um de vocês que ache que desenvolva um projeto nesta vossa cadeira deve candidatar-se à Academia de Eletrão. Os objetivos da Academia são promover a sustentabilidade e o uso eficiente de recursos, incentivar a inovação na gestão destes fluxos de resíduos, que são os resíduos elétricos e eletrónicos, as pilhas e acumuladores e as embalagens. Pretende apoiar a inovação e o desenvolvimento de projetos que sejam inovadores dentro de cada uma das categorias e também, como um dos projetos, uma das iniciativas que antes vos falaram, promover as iniciativas que tenham inovação social e que façam mobilização das comunidades para este tema da gestão de uso eficiente de recursos e da gestão de resíduos. As categorias que foram definidas na Academia Eletrão são 6, são o ponto eletrão, a reciclagem eletrão, a reutilização eletrão. Vocês podem, vou-vos deixar aqui o site da iniciativa, mas como exemplos destas 3 poderão, por exemplo, ser no ponto eletrão o design de um contentor inovador para a gestão destes resíduos. No caso da reciclagem, iniciativas que promovam de uma forma inovadora a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, embalagens ou pilhas e acumuladores. Reutilização, projetos que que sejam novamente inovadores na reutilização deste tipo de resíduos. Depois também podem ser candidatos projetos que tenham, promovam apps, como já falámos hoje, apps que façam a gestão eficiente destes resíduos, e essas caberão dentro da categoria digital eletrão. A mobilização eletrão é uma categoria que pretende acolher projetos que tenham a ver com a sensibilização das comunidades, como eu vos tinha dito há pouco. E, por fim, há uma categoria dedicada especialmente à arte e ao design, que tem este ano um foco no tema dos plásticos dos oceanos. Quem é que se podem candidatar? Todos vocês, como eu já tinha dito, sejam de forma individual ou em conjunto, por iniciativa própria ou através da universidade. Também podem candidatar-se particulares e empresas e outras organizações de solidariedade social, etc.
Como é que podem preencher? Como é que se podem candidatar? É fácil, como eu vos tinha dito, e para vocês que vão fazer estes projetos nesta cadeira, eu acho que ainda é mais fácil. No final deste mês vão fazê-lo rapidamente, que é preencher um formulário no site da Academia, preparar um pitch, que vocês vão ter que o fazer de qualquer forma, e fazer um resumo, um sumário executivo de, no máximo, 10 páginas do vosso projeto. Os prémios vão até 18.000 euros distribuídos pelas várias categorias e, como vos disse, o prazo de candidatura será o dia 12 de abril. As candidaturas começaram a 12 de novembro e vão prolongar-se até 12 de abril, sendo que em junho depois serão anunciados os finalistas. O júri é composto por pessoas que têm especialidades nas várias categorias que eu vos enumerei antes. Aqui da faculdade está envolvida a professora Graça Martinho, estão designers como Alexandra Moura ou o Bordal II, especialmente na categoria das artes, ou a Isabel Jonet, que vai dedicar-se mais aos projetos que têm âmbito num cariz mais social. E, enfim, depois em relação aos critérios de avaliação, convido-vos a visitarem o site para perceberem, mas terão a ver com a originalidade dos projetos, a capacidade de inovação, a facilidade de implementação, porque a Academia pretende que os projetos candidatos sejam levados a cabo e sejam desenvolvidos, portanto não queremos só um papel, queremos que depois seja possível desenvolver alguns deles. E, finalmente, só para vos dizer que a AM3E existe desde 2006, tem, portanto, 12 anos de atividade, já gera desde 2006 os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos e começou a gerir pilhas e acumuladores e, mais tarde, as embalagens em Portugal. Para esclarecimentos, vocês podem utilizar este mail. Nós, se vocês pretenderem candidatar-se, vamos acompanhar e fazer alguma mentoria ao longo deste mês e espero ter alguns de vocês como candidatos à Academia, que vale a pena. Obrigada.